Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carol e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o cuidado que nós precisamos ter com os gatos quando a gente utiliza medicamento. Antes da gente começar a falar desse assunto que é de extrema importância por conta de inúmeros acidentes que a gente vê acontecendo dentro de casa, eu quero que vocês curtam os nossos vídeos, compartilhem, marquem os amigos de vocês, deixem suas dúvidas, suas sugestões e não se esqueçam de entrar no nosso canal, assistir todo o nosso conteúdo e ativar as notificações para vocês receberem tudo que a gente produz toda semana. Bom, pessoal, então o assunto que a gente vai abordar hoje é de extrema importância. Por quê? A gente vê muito na clínica, na nossa rotina, gatos que chegam intoxicados para a gente. E essa intoxicação geralmente acontece com medicamentos extremamente comuns que a gente tem em casa, que a gente compra sem prescrição médica para a gente, e as pessoas acabam utilizando nos gatos. Isso acontece em cães também, em qualquer outro animal. Infelizmente, a gente tende a se automedicar e a gente passa isso para o nosso animalzinho de estimação. Então, aquela dipirona, aquele anti-inflamatório, aquele antialérgico que a gente deixa guardado ali na gavetinha de casa, que a gente usa quando tem algum probleminha ali. Tô com uma dor de cabeça, vou tomar minha dipirona. Não sei exatamente porque eu estou com essa dor de cabeça, mas não tem problema, vou aliviar o meu sintoma. Vou tomar um antialérgico, vou tomar um anti-inflamatório, sem que a gente tenha noção, muitas vezes, de como nós estamos fazendo isso e sem a prescrição do médico. As pessoas acabam extrapolando isso para os seus cães e para os seus gatos. Então, muitas vezes, a gente vê animais que estão intoxicados, que correm risco de vida, por terem tomado uma medicação de uso muito comum na medicina humana. Isso é muito comum, gente, isso acontece demais. Por isso que é extremamente importante a gente entender um pouquinho quais são os riscos da gente fazer isso. Na verdade, a gente não deve, se automedicar e nem medicar nenhum outro ser vivo que a gente conheça ou que a gente cuide em casa, sem que um profissional oriente a gente. Por isso que eu decidi falar com vocês a respeito desse tema. Quando a gente fala de gatos, vamos falar um pouquinho de qualquer espécie, Se eu tenho um princípio ativo, se eu tenho um medicamento que é utilizado em humanos, ele foi testado nessa espécie. Se eu tenho medicamento de cão, ele foi testado para aquela espécie. Medicamentos de gatos são testados para essa espécie. Por isso a gente não pode ficar misturando as coisas. Ah, Carol, mas eu sei que eu uso dipirona, meu cachorro também, porque o veterinário já prescreveu. E o meu gato também, porque o veterinário já prescreveu. Isso acontece, nós temos muitos princípios ativos. Na verdade, o princípio ele vai ser utilizado, geralmente para qualquer espécie. Mas a dose vai ser diferente, a frequência, então de quantas em quantas horas você vai administrar esse medicamento, isso vai mudar de acordo com a espécie que a gente está conversando, de acordo com o peso do animal. Então, eu não vou utilizar uma mesma dose de medicamento para qualquer gato. Eu preciso saber qual o peso do meu gato. E mais ainda, eu preciso medicar o meu gato considerando o peso magro dele. Então, aquele gato muito gordinho, eu tenho que diminuir a dose de determinada medicação, porque eu não posso pensar em medicar esse gato sendo que ele é gordo. Eu não posso considerar essa gordura para medicar. Só que quem vai fazer esse cálculo, quem vai fazer essa avaliação é o médico veterinário. Nós não podemos fazer isso em casa sem o conhecimento técnico para que isso seja feito. Senão a gente vai sim correr risco de intoxicar o bichinho, talvez perder esse animal por conta de um processo mais grave. Isso é muito sério, gente. É importante a gente considerar também que o efeito de determinado medicamento vai ser diferente de acordo com a espécie que a gente está trabalhando. E muitas vezes, mesmo a gente falando dos estudos, algumas medicações, alguns princípios, eles foram estudados para cães
e o uso, né, dessas substâncias acaba sendo extrapolado para o gato. Isso acontece bastante na medicina veterinária. Então a gente pode ter aí uma diferença de efeito. Será que esse princípio que foi estudado para o cão vai funcionar da mesma forma no meu gatinho? Esses animais têm um metabolismo diferente, né, uma fisiologia diferente. Então a gente sabe que os gatos, eles têm deficiência de algumas enzimas do fígado ou não possuem determinadas enzimas. Então, a metabolização do fármaco, o que eu quero dizer com isso? A gente pensa em metabolização como se fosse um processo aí de digestão. Então, o organismo vai receber aquela molécula, né, aquele fármaco ou medicamento, e ele vai quebrar esse fármaco e vai começar a utilizar ali as suas partes. Seria mais ou menos, né, fazendo uma comparação um pouco menos técnica, seria mais ou menos esse princípio. Então a gente sabe que o gato tem deficiência em alguns desses processos de metabolização. E o que pode acontecer? Eu posso ter um medicamento que vai ficar, que quando for metabolizado, ele vai ficar numa concentração diferente daquela que acontece no cão, que acontece no ser humano. Então, não necessariamente eu posso, né? Na verdade, eu não posso utilizar uma mesma dose para um gato. E outra, alguns medicamentos ficam mais tempo no organismo do animal. Por exemplo, a dipirona. Então, a gente toma dipirona a cada 8 horas, 6 horas, o veterinário prescreve para um cão dessa mesma maneira, mas o gato não pode tomar dipirona a cada 6, 8, 12, nem 24 horas. A gente utiliza a dipirona num período muito maior para os felinos, tá? Isso porque esse princípio vai demorar para ser eliminado desse organismo. Então, olha só. Uma substância simples, que eu tenho certeza que tem na casa de todo mundo, tem até na nossa bolsa, que a gente usa, né, de uma forma corriqueira e pode sim pensar em utilizar ali para o gatinho. E aí, sem querer, eu posso causar a morte do meu animal. Então, nunca medique o seu animal sem conversar com o veterinário, sem passar pela consulta, sem entender o que está acontecendo, né? Isso é uma questão também falando aí para os profissionais da veterinária, né, para os meus colegas. A gente tende muitas vezes a só tratar sintoma, mas a gente precisa diagnosticar, a gente precisa entender o que é que está causando aquele sintoma. Então eu vou tirar a dor do meu animal, eu vou tirar a inflamação, um vômito, uma diarreia, uma coceira. Claro que a gente precisa medicar para trazer conforto, mas eu preciso entender o que está acontecendo e realmente tratar aquele problema, né? A causa de base que a gente chama. Por isso a gente precisa do médico, gente. E aí eu vou puxar a orelha de vocês para nós também. Quantas vezes a gente não tem ali uma dorzinha, né? Uma coceirinha, alguma coisinha que a gente sabe que não tá tão legal, mas aí você toma um remedinho, melhora e não procura o médico. Isso é muito sério. A gente já falou de prevenção, então quanto mais a gente tentar prevenir os problemas e quanto mais a gente tratar os problemas no início, melhor aí vai ser o prognóstico, melhor vai ser a nossa cura, né? Quando nós estamos falando aí de doenças que têm cura. Então isso é importante da gente pensar e é importante da gente começar a agir, né, dessa forma consciente, principalmente quando a gente está falando também dos nossos pets, em especial dos gatos, que são muito mais suscetíveis a terem intoxicação e a terem algum problema aí por conta de medicamento. Quais são os principais medicamentos aí que podem trazer problemas para os nossos gatinhos? Eu vou dar exemplo só de alguns, tá? Mas a lista é enorme. Por isso, sempre pergunte para o veterinário, tá? Mas assim, vou dar os exemplos mais comuns: dipirona, paracetamol, AS, aspirina, ibuprofeno, que é um anti-inflamatório. Tem alguns antialérgicos que fazem mal para os gatos. Usar antipulga, né? Produtos que são para cães, colocar nos gatos pode trazer intoxicação. A gente tem antifúngicos que trazem problemas para os felinos.
Medicação para via urinária, né? Isso eu já vi na clínica. Então o gatinho tem algum desconforto urinário, o tutor pega aquele remedinho que a gente usa pra gente, sabe aquele que deixa a urina colorida? E aí dá pro gatinho na tentativa de melhorar ali aquele quadro. É extremamente tóxico, seu gatinho vai parar no veterinário passando mal. Os diclofenacos são tóxicos. Existem shampoos também que têm princípios que a gente não pode usar. Então olha só, o cuidado que você precisa ter. Às vezes você vai no pet shop comprar um shampoo para passar no seu gatinho, você dá banho no seu gato em casa, você comprou aquele produto na gôndola, você nem foi até a farmácia, mas mesmo assim você pode trazer um problema para o seu animal. Então nunca faça nada, gente, sem perguntar, tá? Sem pedir orientação para o médico veterinário. Não é balconista que tem que orientar a gente, tudo bem? Não é o dono do pet shop, é o médico veterinário. E o que mais é complicado na hora de medicar o gato? Falando aí primeiro dos tipos, né, de medicamentos, dos princípios ativos, mas a gente sabe também da dificuldade de dar remédio para o nosso gatinho. Então a gente vem com a receita ali do veterinário, linda, maravilhosa. Carol, eu fiz a consulta, o veterinário prescreveu tudo, tá tudo bonitinho. De repente, quando você chega em casa, comprou os medicamentos, aquele monte de comprimido, aquelas cápsulas enormes, ou então o medicamento é líquido, só que você tem que dar uma seringa inteira para o seu gato. Conclusão: provavelmente esse tratamento não vai funcionar. Tá? Então isso é uma questão que o veterinário tem que se atentar e que vocês precisam também passar, né, o que vocês sentem no dia a dia, na rotina, para o veterinário de confiança, para que ele consiga auxiliar você nesse tratamento. Então eu preciso prescrever um antibiótico para o gatinho. Qual é o tamanho desse comprimido? Será que eu vou poder partir? E se eu partir, como é que eu vou fazer para oferecer para esse gato? Dificilmente a gente consegue misturar comprimido ou cápsula em comida. Os gatos são extremamente sensíveis. Geralmente, ou eles nem chegam perto, né, daquela porçãozinha de sachê ou de alguma outra coisinha que você colocou ali com a medicação, ou ele separa, tá? Então a gente precisa ser bastante honesto, né, com o veterinário e falar: olha, doutor, eu não consigo dar um comprimido, ou o líquido às vezes é muito ruim, meu gato saliva demais. Então tudo isso precisa sim ser considerado, para que a gente consiga achar uma forma mais ideal, né? Uma forma personalizada para que você consiga medicar o seu gatinho adequadamente em casa. Se a gente não conseguir oferecer todo esse comprimido, perder um pouquinho ali, o líquido, metade ele tomou, metade ele babou, isso tudo vai influenciar na dose que esse animal está ingerindo. Eu vou ter problemas aí de eficácia também. Se ele não ingerir toda aquela dose que é necessária, talvez essa medicação não vá fazer o efeito que a gente precise. E aí eu não vou ter o reflexo positivo naquele tratamento que eu estou fazendo. Então a gente sempre precisa considerar também essas particularidades do comportamento do gato. Então, se o gatinho aceita líquido, a gente tem que pensar aí no volume que eu vou oferecer. Não adianta querer muito líquido, né? É normal o gato salivar, eles não gostam muito, né, dos sabores adocicados. Então a gente precisa, às vezes a gente manipula muito o medicamento, né, até para ficar mais fácil justamente de fazer essa administração. Mas se eu for manipular um líquido, que sabor eu vou colocar ali? A gente precisa considerar isso. Se você precisa administrar uma cápsula, alguns medicamentos a gente não consegue uma outra apresentação, lembra que essa cápsula gruda até no dedo da gente, né? Então vai grudar no céu da boca, pode grudar na garganta. Isso vai trazer desconforto, vai trazer estresse e também pode trazer um problema depois que você estiver tratando aí esse gatinho por alguns dias. Então lubrifica essa cápsula, passa margarina, né? Passa um requeijão. Não é o ideal o gatinho comer isso, mas só no momento ali que você precisa realmente usar um medicamento, a gente consegue abrir mão para isso.
Tem que tomar muito cuidado na hora de tentar colocar alguma coisa na água ou na própria comida. Por mais que o gato... É difícil da gente enganar o gato, né? Mas o que pode acontecer? Você pingou ali um simples floral na água do seu gatinho. E aí você saiu para trabalhar. O seu gato percebeu que tem alguma coisa ali. É o único potinho de água que ele tem na casa. Ele vai passar o dia inteiro sem beber água, tá? Isso é sério. Então a gente precisa ter muito cuidado para misturar coisas em alimento, em água, para evitar que esse animal de repente fique reativo e não queira comer mais aquele sachê que é tão importante para ele, ou que ele comece aí a beber pouca água, menos até, né, do que ele já bebe. Então presta atenção nisso, né? Avalie ali a sua situação e o seu gatinho e conversa com o seu veterinário justamente para ele conseguir achar aí formas mais adequadas. A gente tem pozinhos que podemos misturar também no alimento, mas às vezes esse pozinho tem um sabor mais agradável. A gente tem medicações tópicas, né? Então às vezes alguma coisa que a gente vai passar na pele do animal, seja para tratar um problema de pele ou um gelzinho, né? Seria a via transdérmica que a gente usa, alguns adesivos que a gente pode colar ali na orelhinha do gato. Nesse gelzinho pode haver uma medicação que vai fazer efeito sistêmico. Eu não estou tratando a pele, eu estou tratando algum outro problema, mas a via de administração vai ser por essa absorção na pele. É importante também lembrar que o gato se lambe sempre, não é isso? Ele não faz a autolimpeza dele ali todos os dias? Então, quando você vai utilizar um medicamento tópico, pensa nisso. Será que o seu gatinho vai lamber aquela região? Se ele lamber, ele pode se intoxicar com aquele medicamento? Tudo isso precisa sim ser considerado. E o momento que você vai medicar o seu gato? Procura sempre fazer isso de uma forma mais tranquila possível, num ambiente tranquilo, sem muito barulho. Não adianta você querer pegar seu gato para dar o comprimido e o cachorro do vizinho tá fazendo aquele escândalo. Não vai ser legal, né? Já o momento de medicar muitas vezes já traz um estresse para o gato. Imagina se você ainda tem uma situação de agitação. Então tenta fazer sempre num horário tranquilo, num momento sossegado e da melhor forma possível. Eu sei que é fácil a gente falar, né? Na teoria é tudo muito lindo, mas na prática eu sei as dificuldades que vocês passam em casa. Acreditem em mim. Primeiro porque eu sou dona de gato e segundo porque eu sou veterinário, tá? Então, e eu sempre pergunto isso para os meus clientes. Eu sei o quanto é difícil, né, administrar determinadas medicações. Mas tente fazer de uma forma mais tranquila possível, não agarra o seu gato, não tenta forçar, porque você vai fazer uma, duas vezes. Na terceira já não vai dar mais. E tudo isso vai trazer um reflexo ruim para o nosso tratamento. Tanto a gente pensando na questão do estresse mesmo, que vai interferir, né, naquele tratamento, né, em toda aquela terapêutica que a gente está fazendo ali, quanto nessa questão de repente você não conseguir dar todo o remédio, né, de babar, de cair. Então a gente precisa sempre procurar fazer da melhor forma e sempre pedindo ajuda. É isso que eu quero deixar muito claro para vocês. Tenha o médico veterinário como um amigo, né, como um aliado. E lembre disso, é ele que sabe quais são as doses para o seu gatinho, ele vai considerar se o seu gato é filhote, se ele é um idoso. Eu tenho particularidades nesses casos, se o seu gato está magrinho, se ele é gordinho, se ele tem alguma doença associada, de repente o gatinho tem um problema crônico, eu preciso tratar algum outro sintoma que apareceu, mas eu não posso usar determinado medicamento porque eu vou atrapalhar essa doença que ele já tem. Então todas essas questões, só quem vai conseguir ajudar vocês, né, e fazer da melhor forma, pensar em interação entre medicamento, em contraindicação, né, em reações adversas, sempre vai ser o veterinário. Certo, pessoal? Eu tenho certeza absoluta
que se você é dono de gato e está assistindo esse vídeo, você já passou por alguma situação, você com certeza está lembrando agora de tudo que eu estou falando. Nossa, quando eu precisei tratar o fulano por conta disso. Eu sei disso, porque faz parte da nossa rotina. Então, vamos conversar sempre a respeito. Se você tiver dúvidas, se você quiser contar alguma situação que você passou, ou se você precisa de dicas, né? Você tem um gatinho que precisa tratar, que precisa tomar determinada medicação, e você está precisando de ajuda, está precisando de alguma dica para fazer isso da melhor forma possível, conversa com a gente, deixa sua mensagem, assiste todos os nossos vídeos, coloca a sua opinião, as suas sugestões. E não esquece de curtir, de compartilhar e de entrar no nosso canal para ativar as notificações. Só assim você vai receber todo o conteúdo que a gente produz com extremo carinho toda semana. Até o próximo vídeo, pessoal!